falar. Dizem que atualmente os ministros do Supremo Tribunal Federal são mais conhecidos pelos brasileiros do que os jogadores da seleção de futebol. Se por um lado pode-se ver isso como algo positivo, como fruto da transparência, do processo democrático e do interesse dos cidadãos em manter-se informados, por outro, esse fenômeno pode estar associado à frequente presença no noticiário de expressões como protagonismo judicial, judicialização da política e insegurança jurídica. Na economia, costuma-se dizer que se tudo vai bem, o ministro pouco aparece. Seria assim também na esfera judicial? O Expressão Nacional pergunta quais os reflexos desse protagonismo do judiciário no dia a dia das empresas e do cidadão comum. Como isso pode interferir nas eleições de outubro? Eu sou Maristela Santana e recebo hoje o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Ana Cláudia Farranha, o juiz federal Newton Ramos, ele é vice-presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, e o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Muito obrigada por ter aceito participar desse nosso debate. Deputado Rubens Pereira Júnior, eu começo pelo senhor. E usando um exemplo de um projeto seu que foi recentemente aprovado pela Câmara e que segue agora para o Senado, se é que já não está lá. Um projeto da sua autoria que pretende evitar que ministro Supremo Federal, de forma monocrática, fora do período de recesso, decidam que uma determinada norma aprovada de forma coletiva, colegiada, uma deliberação colegiada da Câmara, do Senado, com a sanção do presidente da República, como é o rito tradicional do processo legislativo, seja suspensa, deixe de valer, até que haja uma deliberação do Pleno, de uma turma, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal. Deliberação essa que costuma muitas vezes não acontecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e, se possível, desse para a gente até alguns exemplos de como esse tipo de ação monocrática, ou seja, de uma única pessoa da Suprema Corte, pode refletir no dia a dia da sociedade brasileira. Infelizmente é um problema que nós temos hoje quando há um verdadeiro processo de monocratização do Supremo. Outros já disseram lá atrás, o Supremo é um arquipélago com 11 ilhas, onde cada ministro pensa de um jeito, de forma incomunicável. Isso há algum tempo trouxe suas vantagens, garantindo alguma liberdade no julgar, mas infelizmente hoje fez com que cada ministro tomasse decisões absolutamente distintas, sem falar ainda nos problemas das turmas. O projeto nasce então como uma resposta do Poder Legislativo à monocratização do Supremo, dizendo, olha, ao falar de controle de constitucionalidade, já que a Constituição exige, a cláusula de reserva do plenário, exige maioria absoluta para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, de algo que foi decidido pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Poder Executivo, já que se exige esse quórum para se decidir isso quanto ao mérito, o ideal é que haja também essa mesma exigência em relação às medidas cautelares. Já há essa previsão legal, infelizmente o Supremo descumpre ela de forma reiterada. Para te dar um exemplo emblemático, em 2013, salvo o melhor juízo, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 73, que cria 4 novos tribunais regionais federais para desafogar a Justiça Federal do nosso país. Foi dada uma decisão liminar na época, durante o recesso, pelo então presidente Joaquim Barbosa, em 2013, e 5 anos depois, ainda não foi julgado. E a gente não está falando de um projeto de lei qualquer, a gente está falando de uma emenda à Constituição promulgada pelo Congresso Nacional. Importantíssima, todos nós sabemos pelos números da Justiça Federal o quanto isso inviabiliza o TRF em especial 1, que termina abarcando metade do Brasil. E infelizmente essa decisão continua aguardando o momento de ser julgada e não há mecanismos que evite isso. O projeto de lei, então, nasce nesse sentido, de autoria de um deputado do PCdoB, relatado por um deputado do PSDB, para despartidarizar. Não é questão de briga de vermelho contra azul, nada disso. É, de fato, algo que o Poder Legislativo adverte institucionalmente, num diálogo, o Supremo Tribunal Federal, que nós respeitaremos as suas decisões, mas as decisões vindas do seu colegiado. Então, o objetivo foi nesse sentido. Deputado Marcos Rogério, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre decisões desse tipo tomadas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski recentemente condicionou a venda de qualquer estatal ao aval expresso do Congresso Nacional. Isso teve um impacto direto no processo de desimobilização, vamos dizer assim, de venda de ativos da Petrobras.
O ministro Alexandre de Moraes liberou o porte de armas para guardas municipais de todas as cidades. O ministro Gilmar Mendes proibiu as conduções coercitivas. Isso só foi referendado pelo Pleno 6 meses depois. E a ministra Carmen Lúcia suspendeu, ainda em 2012, as regras para a distribuição dos royalties do petróleo no regime de concessão, o que não foi julgado até o momento. Ou seja, 6 anos depois, as regras, tudo que foi definido por Câmara e Senado e Presidência da República estão paradas no Supremo para decisão de um único ministro. Na sua avaliação, esses são exemplos, isso que eu dei são exemplos do que se chama de judicialização da política? Veja, uma coisa é o ativismo judicial e outra coisa é a judicialização da política. Eu acho que são exemplos, sim, de judicialização da política. Nós tivemos esse caso dos royalties na época, eu me lembro bem, foi um debate amplo dentro do Congresso Nacional, expectativa dos estados, dos municípios brasileiros e, numa decisão monocrática, pôs-se tudo abaixo. Isso começou antes, na época, com o ministro Fux, quando ele decidiu sobre o rito de apreciação dos vetos, né? Porque tinha um regime de urgência. Estou num ponto que eu quero falar daqui a pouquinho, mas vamos lá. Um regime de urgência para ser votado e ele decidiu estabelecer um critério, né? O critério de anterioridade, né? O veto mais antigo tem que ser apreciado primeiro, porque isso tinha impacto direto na discussão dessa matéria, no desenrolar dessa matéria. Então, são exemplos extremamente lamentáveis, porque o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele tem o poder do não. Esse é o poder do não do Judiciário. Ele não resolve, mas ele impede que aqueles que são eleitos para resolver, resolvam, né? Então essa questão dos royalties é um exemplo disso. Essa questão agora da privatização. Veja, eu particularmente, eu sou contra a privatização da Eletrobras, mas acho que o Judiciário agiu errado quando decidiu dessa maneira. Essa não é matéria do Poder Judiciário. São matérias estranhas à competência do Poder Judiciário, sendo apreciadas de forma unilateral, de forma monocrática, causando absoluta insegurança jurídica. Agora, isso é reflexo de um mal maior. Isso é reflexo justamente do enfraquecimento dos poderes. Quando você tem 3 poderes que deveriam ter o equilíbrio de forças, né? Montesquieu já dizia, só o poder freia o poder. É por isso que você tem Judiciário, Legislativo e Executivo. Os 3 têm que atuar com o mesmo grau de poder, um freando o outro. Agora, quando você tem um poder executivo moralmente afetado, um parlamento também numa situação de descrédito perante a opinião pública e diante das cortes enfraquecido, porque muitos dos seus quadros estão lá sendo processados e julgados. Aí você tem o empoderamento do poder judiciário. Isso é muito perigoso. Isso é uma ameaça à própria democracia. É preciso respeito a essa tripartição de poderes, o que a gente não vê hoje. Então eu vejo assim, esse ativismo, né? essa judicialização da política como 2 caminhos extremamente perigosos à democracia. Eu quero voltar depois nessa questão dos vetos presidenciais. Professora Ana Cláudia Farranha, as Cortes Supremas, se fala muito que as Cortes Supremas têm que deliberar, e o Judiciário de modo geral tem que deliberar com base na lei, na letra da lei, o que está na lei. Mas as Cortes Supremas são compostas por indivíduos que vivem na sociedade. Eu queria que a senhora explicasse um pouco até que ponto pode ou deve ir, ou é comum, e inclusive usando exemplos de fora do Brasil, o olhar político das Cortes Supremas. Não a política partidária, a política miúda, mas o olhar político, sobretudo quando se vive numa sociedade que está num processo de mudança muito acelerado e que muitas vezes aquilo que foi escrito há 30 anos, apesar da nossa Constituição ser tão jovem, ainda não consegue mais responder e a Suprema Corte tem que deliberar em um determinado momento. Isso vale? É correto? É comum? O que a senhora me diz? Acho que é importante a gente entender como é que as cortes, né, vão ganhando corpo no processo democrático, né? O deputado muito bem lembrou do equilíbrio dos poderes, a ideia do poder freia o poder. Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer nas minhas aulas, né? Como é que o poder judiciário é definido nos textos clássicos da ciência política. Eu sempre lembro do federalista, né? Que ele vai dizer, é um poder sem bolsa e sem espada, né? É um poder que freia poder, mas ele tem um papel contramajoritário. Então,
ele tem um papel político, então eu gosto muito de dizer para os meus alunos, não existe essa ideia, nós estamos aqui no poder judiciário, mas ele é um poder absolutamente técnico, não é isso. O papel das cortes é um papel de garantir o pacto político, e aí ainda que haja mudanças, transformações, me parece que o grande desafio das cortes, e por isso, né, pensando aí o que o judiciário representa enquanto uma corrente contra-majoritária que faz o equilíbrio, é exatamente tentar entender o que era aquele momento, tentar interpretar o que era aquele momento político enquanto garantia para a sociedade, enquanto liberdades, enquanto, vamos dizer, equilíbrio do poder político. Tem um texto que eu gosto muito, que é do Ferdinando Lassalle. Ele está escrevendo no momento que o tema da jurisdição constitucional não é um tema, vamos dizer assim, da pauta, né? Ele está escrevendo falando da importância da Constituição, não da importância do papel das cortes, mas tem uma frase que ele diz no livro dele que é muito significativa, quando ele diz assim, quando todos começam a dizer precisamos defender a Constituição, nós estamos diante de uma situação que a Constituição deixou de ser a Constituição, os fatores reais de poder, para ser apenas um documento escrito. Então, nesse caso, o papel das cortes é, de fato, tentar espelhar, através do exercício interpretativo, pensando que o exercício interpretativo não é só um exercício técnico, mas ele é técnico-jurídico, então o jurídico ele tem uma face política também, e política nesse sentido de pensar o que é o pacto naquele momento, o que são os fatores reais do poder, e como muitas vezes, né, o decisionismo monocrático levanta muito mais uma opinião ou uma determinada visão sobre uma questão do que uma visão colegiada, que é o papel da corte. Vamos ouvir então o juiz federal, Dr. Newton Ramos. Eu queria saber como isso se reflete no dia a dia do juiz. O juiz de primeira instância, que está numa comarca pequena, onde muitas vezes no interior do Brasil, onde muitas vezes o coronelismo ainda é uma coisa muito presente, como que é essa, vamos dizer assim, essa indecisão, essa coisa meio obscura, decisões que vão, que voltam e tal, como isso se reflete no dia a dia desse juiz? Se reflete da pior forma possível. Eu vou fazer uma lembrança até de cunho histórico para dizer o seguinte, que o fenômeno da judicialização, eu não diria só da política, mas dos conflitos como um todo, porque os conflitos sociais, eles existem desde que a sociedade se formou no seu conceito moderno. Aí, obviamente, que as soluções para esses conflitos deveriam encontrar diversas portas, diversas saídas que não fossem exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário. Mas, no caso do Brasil, a gente tem um fenômeno da judicialização dos conflitos e da judicialização da política que se inicia, que na verdade que se incrementa, especialmente após o advento da Constituição de 88, pelo próprio modelo da Constituição, que é uma Constituição extremamente compromissória, né? Ela assegura inúmeras, pelo menos do ponto de vista abstrato, inúmeros direitos em potencial. E ao longo dos 30 anos de vigência da Constituição, o Poder Executivo, obviamente, não foi capaz de realizar aquelas promessas previstas na Constituição, gerando o fenômeno da omissão inconstitucional. O Poder Legislativo também, eu me recordo que na década de 90, especialmente, o Poder Legislativo evitou deliberar sobre temas extremamente polêmicos, extremamente complexos e que poderiam talvez ter um custo político para o parlamentar, e o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, foi chamado a deliberar sobre diversas questões, e o que é interessante é que naquela época se comemorava isso, né? Se achava que o Poder Judiciário ia ser a salvaguarda dos direitos e garantias, né? E há um texto de uma filósofa alemã chamada Ingeborg Maus, que ela diz que o judiciário se transformou no superego da sociedade, né? As pessoas esperam que o judiciário, sempre esperaram, né, em questões de demandas de saúde, demandas coletivas. No Brasil nós temos um problema que as agências reguladoras nunca assumiram efetivamente o seu papel. Nos Estados Unidos, por exemplo, as agências reguladoras têm um poder quase jurisdicional. A decisão proferida por uma agência reguladora, daquela decisão você tem um recurso diretamente para as cortes de apelação.
Aquilo não há uma revisão por um juiz de primeiro grau. Então, isso foi gerando um sistema extremamente complexo, que hoje se reflete nos 110 milhões de processos que nós temos em tramitação no Poder Judiciário. Dá uma média de um processo para cada 2 habitantes, o que é um dado sem parâmetros no mundo. Você diria que quando se comemorava essa presença do judiciário, as pessoas tinham a sensação de que os juízes pairavam assim acima do bem e do mal, diferente dos políticos e coisa parecida? Com certeza. E que agora parece que essa visão começa de certa forma a ser questionada. Eu vejo isso tudo como um pêndulo, né? A gente foi de um extremo e de um judiciário que exercia uma autocontenção muito maior, o Supremo Tribunal Federal mesmo, e em composições anteriores, teve uma postura mais, digamos, conservadora e foi chamado a decidir diversas questões que deveriam ser pauta da política, pauta do Congresso Nacional, e o Supremo foi avançando e isso foi se refletindo no próprio modelo de justiça, em que o juiz concede um medicamento, que é o juiz que assegura o leito hospitalar, que é o juiz que manda restaurar uma rodovia federal que está em situação calamitosa. E aí hoje nós precisamos abrir um espaço de diálogo interinstitucional para se encontrar realmente um ponto de equilíbrio e que cada poder possa exercer efetivamente a sua vocação constitucional. Deputado Rubens Pereira, o deputado Marcos Rogério tocou num ponto que eu tinha anotado aqui para a gente conversar. No seu projeto, o senhor dá prazos para que o Supremo delibere depois, caso o ministro tenha que decidir durante um recesso, mas que retornar do trabalho do Judiciário, que o Supremo tem um prazo para decidir sobre isso. Mas esse prazo já existe hoje e não é cumprido. E aí eu trago aqui assim, constantemente a gente vê o Supremo decidir em relação a ritos do processo legislativo. O deputado Marcos Rogério lembrou bem a questão da votação de vetos presidenciais. Existiam centenas de vetos presidenciais, o Supremo disse, não pode votar nenhum veto, não pode decidir nada no Congresso, nem orçamento, nem nada, enquanto não decidir isso. Medidas provisórias foi a mesma coisa. Aí a minha pergunta vem, esse processo não pode ser feito no sentido contrário? Quem diz para o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, olha, você tem que cumpra-se o que está na lei, porque não é cumprido e fica por isso mesmo. O caminho para isso é alterar a Constituição, para justamente você delimitar melhor qual o papel de cada um dos poderes, inclusive do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional fez isso com a Emenda 45, com a reforma do Judiciário, que conseguiu trazer muitos avanços, desde a instalação do CNJ, súmula vinculante e outras tantas. Eu defendo, inclusive, na CCJ, que é hora de nós revisitarmos a Emenda Constitucional 45. E o Poder Legislativo debater o papel do Supremo Tribunal Federal na sociedade. O nosso Supremo Tribunal Federal hoje, ele é Suprema Corte, que tem milhares de ações pendentes, turma recursal, delegacia de polícia e é órgão administrativo. É impossível que 11 ministros consigam dar conta de tantas tarefas assim. Resultado, infelizmente isso prejudica o próprio Poder Judiciário, isso atravanca muitas ações que estão aguardando julgamento de ações que têm repercussão geral, que é a tarefa especial do Supremo. Nós decidimos fazer um Supremo de porta aberta, como bem disse o Newton há pouco, quando, por exemplo, os Estados Unidos adotou outro modelo. Lá a Suprema Corte escolhe o que vai julgar, escolhe aquilo que acha importante para a sociedade. Então, qual é a discussão que nós temos que fazer? Sem medo e sem demagogia. Qual é o papel do Supremo agora? 13 anos após a Emenda Constitucional 45. Ao meu ver, essa discussão tem que ser feita no Poder Legislativo, que é quem tem iniciativa para poder alterar a Constituição. Isso sem ter nenhum tipo de marca, de mancha, de dizer que quer abafar uma operação, que é contra fulano de tal, nada disso. O objetivo é, na verdade, adequar o nosso Supremo Tribunal Federal para o modelo que, inclusive, alguns países já adotam. Nós vamos fazer um primeiro bloco um pouquinho mais curto. Na volta, eu vou querer ouvi-lo, deputado. O senhor colocou esse assunto na nossa roda de discussão, eu sei que a professora quer falar também. Aí a gente vai fazer um intervalo, se você não participou, dá tempo ainda, pelo Facebook, YouTube, ou pelo nosso WhatsApp, 61996202573. A gente volta já, não saia daí.
Olá, a Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos falando sobre insegurança jurídica e seus reflexos na economia e no dia a dia dos cidadãos. Deputado Marcos Rogério, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão de que o Supremo Tribunal Federal, de uma forma até, não diria rotineira, mas não chega a ser excepcional, interfere em ritos do processo legislativo. O senhor havia comentado em relação à votação de vetos presidenciais, tem também os ritos das medidas provisórias, e eu perguntei o que se pode fazer para que o Supremo Tribunal Federal cumpra o que está na lei, por exemplo, em relação a esses prazos. Foi decidido algo de forma precária, vamos dizer assim, que tem que ser decidido depois pelo Pleno, isso não vai a voto. E ficam anos. Por exemplo, o ministro Fux decidiu em 2014 sobre o auxílio moradia dos juízes federais. Há 4 anos, isso está dependente de uma decisão. Eu não estou entrando no mérito se é justo ou se não é, mas há 4 anos está pendente de uma decisão e isso envolve dinheiro, muito dinheiro. Eu vi recentemente na imprensa que isso já gerou uma despesa de R$1 bilhão. O que se pode fazer em relação a isso? Eu acho que o tema exige um debate mais profundo, não é de solução fácil nem de solução simples. Eu penso que nós temos que fazer a discussão no parlamento, porque é a casa do povo, de uma reforma do Estado. Não se trata aqui de fazer reforma do judiciário, não se trata aqui de fazer reforma política, isso são retalhos, são recortes, que pode produzir alguma eficácia, alguma melhora pontual, mas não resolve o problema. Nós temos uma crise, né? Nós temos uma crise de poder. Não existe vácuo de poder, né? Quando alguém cede, alguém ocupa. O Poder Judiciário está ocupando um poder deixado como vácuo do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Agora, há entre os poderes, os demais também, uma usurpação de competência permanente. O Legislativo usurpando competências que são competências do Poder Executivo, o Executivo usurpando competências que são do Poder Legislativo e o usurpador geral, principal nesse momento, é o Judiciário, especialmente a Suprema Corte, que faz isso. Em temas que são sensíveis e que, às vezes, no afã de dar respostas a lacunas do Legislativo, tentam legislar pela via do Judiciário. Nós tivemos casos polêmicos, nós tivemos legalização da união civil de pessoas do mesmo sexo. Quem fez foi o Supremo Tribunal Federal. A questão das células-tronco foi o Poder Judiciário, foi o Supremo Tribunal Federal. A questão das drogas, quem é que está enfrentando agora? É o Poder Judiciário. Não quero entrar no mérito aqui de certo ou errado. Eu estou dizendo que o modelo ele está comprometido. Em agosto, o Supremo vai falar sobre aborto. A questão do aborto, até a 12ª semana de gestação. Então, veja, agora, o parlamento foi omisso nessas matérias ou essa omissão é fruto de uma decisão política? Porque o parlamento é o reflexo da sociedade. Logo, se o parlamento é reflexo da sociedade e a sociedade exige desse parlamento um posicionamento mais conservador, é o judiciário aquele que tem que ser o Supremo Legislador Federal? Eu penso que, por mais que alguns entendam como avanços sociais, conquistas sociais, alguns pontos, mas aquilo que, num dado momento, pareça ser um avanço, num outro momento, vai significar algo muito nocivo, muito prejudicial à democracia, às instituições. Porque naquele momento foi bom para uma categoria, mas no outro momento pode não ser. Então hoje nós temos uma crise de poder. Nós temos o Poder Executivo domina a agenda legislativa, com as medidas provisórias, com as urgências constitucionais e agora com a última, com a intervenção federal sem os fundamentos constitucionais para sê-lo. A agenda do Legislativo está comprometida por decisão política do Poder Executivo. Então, assim, falar em mudanças pontuais, eu penso que não resolve o problema. Nós temos que fazer a reforma do Estado, repensar o modelo, né? Repensar aquilo que o que foi avanço, nós mantermos, mas tem pontos que nós precisamos corrigir. E isso pode ser feito sem uma nova Constituição, sem uma Assembleia Nacional Constituinte, ou é possível fazer isso com emendas à Constituição? Eu penso que a reforma do Estado ela vai depender de um debate amplo, de uma mudança mais profunda na Constituição. Teria que chamar uma reforma constitucional. Veja, um tema recente aqui, só para apimentar o debate, o tema da prisão em segundo grau. Quer mais insegurança jurídica do que esse tema? E olha que eu defendo a prisão em segundo grau.
mas é de uma insegurança jurídica tamanha. O nosso Código de Processo Penal é de 41, do Estado Novo, da Era Vargas. Em 91, portanto, depois da Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que a prisão em segundo grau era compatível com a Constituição Cidadã. Então mantém-se a prisão. Que na época, o recurso só era possível com o réu preso. Depois, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, em 2009, vai decidir, novamente em sede de HC, em sede de habeas corpus, que era incompatível com a nova Constituição, com a garantia da presunção da inocência, a prisão a partir do segundo grau. E em 2016, o mesmo Supremo Tribunal Federal vai mudar a sua posição para dizer que era compatível com a Constituição a prisão em segundo grau. Isso é de uma insegurança jurídica sem precedentes. E a sociedade, ela fica refém disso. Então, o poder freia o poder. Mas quem está freando o poder judiciário nos seus excessos? Eu queria fazer algumas considerações, se for Isso, possível. por favor, professora. Aí eu quero aproveitar e colocar, já passar para a sua reflexão também o seguinte. A Solange Mota, ela comenta pelo Face que o cidadão, nessa confusão jurídica toda, o cidadão fica órfão. E, na opinião dela, é preciso mudar a forma de escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os parlamentares comentaram aqui um ponto que é interessante, assim, deputados, senadores, governadores, presidente da República, todo mundo está, a cada 4 anos, é submetido a um sistema de accountability, assim, vamos dizer assim, de ser validado, né, a sua presença aqui ou não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não existe. Não estou aqui defendendo que deva existir ou que não deva existir. Mas, assim, se inexiste nesse momento, pelo que foi colocado pelos 2 parlamentares, esse controle horizontal por parte dos outros poderes. E inexiste também o controle vertical, que seria de baixo para cima, como existe aqui nas casas. Agora, em outubro, vai todo mundo pedir voto de novo para votar, para voltar no ano que vem. Como é que você controla isso? Então, era isso que eu gostaria de falar. Como o momento atual, né, que traz todas essas inseguranças, acho que o deputado muito bem lembrou, né, as idas e vindas do Supremo em relação ao tema da prisão em segundo grau, mostra como as questões não resolvidas da Constituinte de 86 estão na pauta novamente. E aí o tema do Poder Judiciário, que foi um tema que teve debates, mas aí também muito bem lembrou o deputado, que a emenda 45 em 94 vai tentar arrumar, fazer a reforma e responder. E aí a criação do CNJ é uma resposta em termos de quem controla os controladores, né? Como a gente usa na literatura da ciência política. E hoje, mesmo o CNJ, você vê uma autonomização, uma autonomia do Poder Judiciário em relação aos outros poderes, né? Essa coisa de ganhar um pouco a ideia de o guardião, a última palavra, que talvez precise ser revisitado, né? Acho que em temas muito importantes, o Supremo, estrategicamente, porque eu vou falar uma coisa que eu já falei num outro programa, né? Quando a gente está falando de atuação dos poderes, essa atuação ela tem uma estratégia, às vezes desenhada, às vezes muito de circunstância, né? No geral, a política é isso. Então, os poderes são políticos, não porque são partidários, mas porque são poderes da República, porque remontam, né, uma lógica, uma articulação em termos de interesses. Então, o Poder Judiciário, evidentemente, responde questões que o Legislativo acaba não respondendo, né, mas isso também causa um prejuízo. Ele hoje se autonomiza e com uma dificuldade muito grande de se combinar. E aí, temas como aprofundamento do controle, né, de qual accountability, né? Então, assim, é evidente que o CNJ tem tido um papel importante nessa trajetória, mas a gente vê que existe uma tensão em que isso se aprofunde. Então, o tema do controle social sobre o judiciário, que era um tema, né, como é que você faz um controle externo ao judiciário, que era um tema da Constituinte, parece voltar para a agenda. Volta também a discussão da escolha dos ministros, né, que é uma escolha que é sabatinada. A gente pode até dizer, mas quem é que escolhe, né? E às vezes até o cidadão comum
Como é que se dá esse passo a passo? É uma indicação do presidente da República, mas sabatinado dentro do Congresso Nacional, Senado Federal, no né, caso. do Senado, né? Mas então veja, não é algo que é só um juiz técnico e tal. Existe uma articulação. Por isso que se diz, é uma corte política, porque ela perpassa essa discussão, né? Mas isso muitas vezes, aquilo que o futuro ministro diz numa sabatina ao Senado Federal, nem sempre é o compromisso que ele leva. E quais são as formas da gente vincular isso? Acho que um próximo período, né, acho que a gente teve aí, eu olho toda essa situação no Brasil principalmente dos últimos 4 anos, mostrando como a agenda vai se redesenhando exatamente para revisitar alguns temas fundantes no pacto político. E aí, acho que a ideia de uma nova Constituinte parece bastante razoável nesse contexto, inclusive para retomar as questões não decididas naquele aspecto. Doutor Newton Ramos, entrando no caso que aconteceu no domingo agora, o caso envolvendo a soltura do ex-presidente Lula, a minha ideia não é discutir se o desembargador estava certo ou estava errado, se o Moro estava certo ou estava errado, mas de domingo para hoje, a gente já leu muita coisa, de cientistas políticos, de juristas, de jornalistas, do cidadão comum, várias opiniões em relação a isso. Mas uma das coisas que foi muito dito é que o que aconteceu no domingo, no TRF4, pode ser reflexo do que acontece no Supremo Tribunal Federal atualmente, onde existe a decisão em relação à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que o deputado Marcos Rogério fez até um histórico de como é que isso foi definido, mas sabe-se que individualmente os ministros e até uma turma do Supremo Tribunal Federal decide diferente do que decidiu o Pleno do Supremo. Fazendo uma analogia, o desembargador decidiu diferente do que havia decidido o próprio TRF4. A minha pergunta é, em que medida essa indefinição que existe na Suprema Corte é responsável também por esse tipo de definição que existe nas instâncias inferiores, com vai e vem do judiciário, que o cidadão não consegue entender. Quem acompanhou o noticiário domingo não conseguia entender. A cada hora era, o Lula vai ser solto. Não, o Lula não vai mais ser solto. O Lula vai ser solto, não vai ser solto. Foi uma coisa de louco. Como é que no dia a dia? Não, na verdade, essa é exatamente o que você falou. O Supremo Tribunal Federal tem feito escola nesse tema, porque eu tenho só uma dúvida, e é uma dúvida realmente, se uma reforma legislativa ela é capaz de mudar questões que elas vêm, na verdade, de um plano cultural. E acho assim, o Supremo precisa assumir seu papel de corte de precedentes. Acho que nesse ponto uma reforma legislativa, ela é uma reforma constitucional. É uma corte de precedentes? Uma corte que decide teses sim. E que diz a tese do tribunal é esta, o entendimento do tribunal é esse e como bem disse o deputado Rubens, e deixar de funcionar como ilhas, como 11 ilhas. Uma corte de precedentes, uma corte que realmente, uma corte constitucional que profere o entendimento e que aquele entendimento, ele inclusive, ele tem reflexos na sociedade, porque a médio prazo ele se transforma numa espécie de pauta comportamental. Os países que têm cortes com decisões sólidas, a própria sociedade sabe, olha, eu não vou a juízo questionar determinada situação, porque essa questão está pacificada. Mas no Brasil sempre vale a pena tentar mais uma vez. Atualmente, né? espera-se que em setembro, com o ministro Toffoli assumindo o STF, que provavelmente, é o que se espera, né, ele não anunciou isso, é bom que se deixe claro, que são ADCs, né, que questionam o aspecto da prisão em segunda instância, deva ir para a pauta, deva ser pautado, e provavelmente esse assunto deva ser mudado. Isso precisa acontecer. Ou seja, nós estamos em julho. Em várias searas. Hoje eu li na imprensa que esse caso específico do ex-presidente Lula, parece que foram impetrados já 140 habeas corpus. Né? Isso é reflexo de quê? Reflexo de um modelo de justiça totalmente inseguro, em que é possível apostar, eu não entro no mérito também do acerto da decisão, mas os tribunais precisam dizer, olha, a posição da justiça brasileira em relação à prisão de segunda instância é essa.
E pronto. E o Supremo precisa, eu acho que precisa de uma redução de competência. Acho que nós precisamos fortalecer as chamadas, o que nós chamamos no direito de instâncias ordinárias, que é a decisão do juiz de primeiro grau, a decisão da Corte de Apelação, que é para onde vão os recursos, e acabar com essa terceira, quarta instância e diversas possibilidades de tentativa, porque isso cria essa confusão no âmbito da justiça e vai gerando essas diversas polêmicas que eu acho que, no final das contas, elas contribuem para um próprio descrédito da justiça, né? E então a gente precisa realmente pensar nisso. Há diversos debates sobre a composição do Supremo Tribunal, debates sobre a criação de mandatos, né? Eu não sei se esse é o melhor caminho, eu acho que em outros países funciona, como funciona no Brasil, mas aí eu volto também para a questão do Poder Legislativo assumir as suas responsabilidades constitucionais. É preciso que a sabatina no Senado seja levada a sério. Nos Estados Unidos, isso é tratado de uma maneira totalmente normal, a rejeição de um nome, e o alinhamento ideológico do pretenso candidato também, isso é discutido às claras, não é uma discussão escusa, não é uma discussão, o presidente Trump nomeou agora recentemente um juiz notoriamente conhecido por suas posições conservadoras, e isso é tido como algo totalmente natural. Deputado Marcos Rogério, a gente falou um pouco sobre crise de representatividade, sobre crise entre os poderes, que é uma situação que existe em vários países do mundo, fala-se muito nisso, mas o Brasil tem um fator que é nosso, a Lava Jato. A Lava Jato é um grande fator dessa confusão toda que está acontecendo. E eu não estou, pelo amor de Deus, não acho que é o contrário, não estou falando mal da Lava Jato. Mas a Lava Jato trouxe um componente que aumentou ainda mais esse desequilíbrio que existe. Você tem dezenas de parlamentares investigados, né? Você tem ministro Supremo que pensava de uma forma ainda na Lava Jato, e agora já pensam de uma forma diferente. Como é que resolve uma questão dessa? Assim? Como é que o senhor acha que essas indefinições do judiciário, como por exemplo aconteceu agora com o ex-presidente Lula, são fruto disso, desse desequilíbrio ainda maior que existe aqui? Eu acho que é um momento de uma tensão muito grande no país, né? Há uma crise institucional que todos nós reconhecemos muito grande. E tem reflexo, isso tem reflexo no judiciário, tem reflexo na política, né? A baixa força do Poder Legislativo face a essas demandas que estão sendo tocadas no Poder Judiciário se deve, em parte, né, à frouxidão moral. Nós temos 513 deputados federais, não chega a 100 o número de parlamentares que estão respondendo inquéritos ou ações penais no Supremo Tribunal Federal. Até pouco tempo atrás era 60 e poucos parlamentares. Não chega a 100. Mas isso tem reflexo nas decisões dentro do parlamento. Agora, eu queria dizer assim, a gente, quando avalia esse tema que aconteceu no final de semana, a gente às vezes não quer entrar no mérito da decisão, mas precisa entrar no mérito da decisão. Precisa entrar no mérito da decisão. Foi uma decisão absurda. Eu sou relator de uma PEC aqui na CCJ que discute o 5º Constitucional. Eu, no começo, tinha uma visão absolutamente diferente da que eu tenho hoje em relação ao 5º Constitucional. É preciso rediscutir o 5º Constitucional. Explica para o que é o 5º Constitucional. A representação da OAB na composição dos tribunais. Os advogados que são levados para os tribunais. Porque, veja, eu não sou contra e continuo não sendo contra o 5º Constitucional, mas os critérios de escolha. Alguém que tem uma ligação partidária, que está filiado a um partido, que é funcionário de uma organização partidária, vai para a atividade jurisdicional e tem uma decisão como essa que nós estamos vendo agora. Típica de alguém que até aquele momento não praticou atividade partidária, mas que naquele momento optou por fazer uma escolha partidária. Todos os temas que ele disse que era tema novo, o único tema talvez, a questão da pré-candidatura, já foram enfrentados pelos tribunais, pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal, pela 8ª turma. Mas ele usou como fundamento para decidir, não, tem um fato novo, a pré-candidatura do senhor Luiz Inácio. Isso é fato novo? A justificar uma decisão precaríssima num plantão judiciário? Então, veja, eu penso que nós temos a oportunidade, nessa PEC que está na CCJ, de rediscutir o 5º Constitucional, os critérios de escolha.
É possível escolher alguém que tenha filiação partidária? Que tenha vínculos partidários? Posições ideológicas? Isso é uma questão, eu acho que não é o que está em discussão. Mas a decisão não pode ser tão contaminada como foi essa que nós tivemos recentemente. Eu acho que tem que repensar essa questão da escolha de magistrados, seja do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais inferiores. Deputado Rubens Pereira, qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, na verdade, eu já ouvi falar muito, quando a gente estava discutindo a lei de abuso de autoridade, que nós não podemos cometer o crime de hermenêutica. Nós temos que respeitar o entendimento de um julgador, gostando dele ou não. Há os mecanismos para combater, se você acha um absurdo uma decisão, se você não concorda, e há recursos para isso, mas até que hajam os recursos, o ideal é que se cumpra uma decisão judicial. No caso específico, o 5º vem para dar algum tipo de legitimidade ao Poder Judiciário. Eu divido um ponto em específico. Eu não acho que foi uma decisão motivada por filiação partidária. Não, o desembargador que deu essa decisão, ele sempre se manifestou dessa forma, sempre. Em todo o TRF4, ele é o único que diverge da maioria. E você não ter um pensamento jurídico único é bom, não é ruim. Nas ditaduras nós temos um pensamento jurídico único. E isso não é o que nós queremos construir. Então, no caso específico, tinham vários caminhos para se impugnar aquela decisão que eu pessoalmente posso até ter discordado. Uma reclamação direta no Supremo Tribunal Federal, para dar um exemplo. Poderia ter sido um caminho, mas não o caminho que foi dado, que foi de não cumprir uma decisão, ligação telefônica, como é que faz isso, como é que faz aquilo, aí foge da normalidade, foge do direito. Ao meu ver, não tem atalho fora da Constituição Federal. Então, o nosso parâmetro, o nosso balizamento é a Constituição Federal. Eu quero ouvir os outros dois em relação à questão do 5º, que foi trazida aqui. Professora, então, qual é a sua opinião? Eu vou voltar um pouquinho na Lava Jato, que eu acho que é algo importante da gente entender, e eu vou tentar sintetizar pensando o seguinte, que existe também uma espetacularização de todo esse processo nos últimos 4 anos, né? Então, assim, existe uma vamos dizer, uma preocupação com a opinião pública, e isso eu acho que coloca em segurança num plano muito importante desse nosso debate e da compreensão de tudo que está acontecendo. E, evidentemente, quando você está diante da opinião pública, sem ter essa preocupação com as divergências jurídicas, com o entendimento jurídico, e eu concordo, o direito ele é plural, na sua gênese, né? E assim, não se pode confundir direito com lei, né? A lei é um comando normativo. O direito tem toda uma construção política, social, que é interpretativo e que pode ser disputado no âmbito de todo o sistema de justiça, né? Acho que isso é uma coisa importante a gente ficar claro. Mas quando você mediatiza tudo isso, veja, parece que nós estamos numa partida de Fla-Flu. Quem contra quem está ganhando, com todo respeito ao Flamengo e ao Fluminense, né? Mas que não são os meus times, evidentemente, não são os meus times, mas parece que você está quem ganha, quem... E aí, as questões institucionais, e eu acho que isso remete, né, a essa discussão do 5º constitucional, as questões institucionais ficam em segundo plano, né? Acho que uma boa pergunta, a gente falava no início do nosso debate, né, que é uma corrente que existe na ciência política chamada institucionalismo histórico, por que existe o 5º constitucional? Por que as representações, sejam elas na Constituinte de 45, você tinha representações que vinham dos sindicatos, né? E era um tipo de representação que é compatível com o nosso sistema político. Então, assim, perguntar de onde vêm essas estruturas, né? E o que elas continuam a representar ou não representar é importante, porque senão a gente torna tudo um grande filme de Hollywood. E isso esvazia a política. Né? Acho que Vamos ouvir o juiz. Doutor Newton Ramos, qual a sua opinião em relação à forma como o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça e tal são constituídos, são formados, e especificamente em relação à questão do 5º constitucional? A questão do 5º, eu não vou nem falar em meu nome, vou falar em nome dos juízes, ela é um tema que divide muitas opiniões do juiz. Boa parte da magistratura considera que é um modelo indevido, porque
não existe uma reciprocidade, digamos assim. A OAB é uma instituição fechada em si mesma, inclusive, não quer se submeter nem a controles do Tribunal de Contas, né? Administra recursos e não quer se submeter a nenhum tipo de controle, a posturas antiéticas existem em qualquer instituição, existe no Legislativo, existe no Judiciário, e há mecanismos de controle, né? Mas os advogados são controlados por eles mesmos, né? E você tem uma dificuldade, às vezes, de fazer uma observação sobre o funcionamento, por exemplo, das comissões de ética, no âmbito dos conselhos de ética, no âmbito do órgão de classe. Então, há uma discussão, há quem seja completamente contrário, mas eu penso que um meio termo importante é talvez um aprimoramento desses mecanismos hoje. Hoje é formada a lista sexta na OAB, isso para os tribunais em geral, o tribunal dali forma uma lista tríplice e a nomeação é feita pelo chefe do executivo. Talvez o Poder Legislativo pudesse participar desse processo, né? De maneira a evitar, eu acho que uma vedação assim, a priorística da participação de alguém só porque ela tem uma filiação partidária, não sei se seria um modelo mais correto, mas talvez se possa ampliar o mecanismo de controle, o mecanismo de debate em torno daquele nome pretensamente escolhido pelo chefe do Poder Executivo, né? Deputado Rubens Pereira Júnior, a Josivane Maria, ela pergunta o seguinte: de que forma essa crise e as intervenções de um poder em outro pode prejudicar a sociedade como um todo? E aí eu pergunto mais especificamente, pode prejudicar as eleições que vão acontecer daqui a 90 e poucos dias? Pode sim, porque não é uma crise da política, é uma crise da democracia. Não é uma crise do Brasil, uma crise no mundo. Inclusive a gente vê até mesmo a eleição do Trump nesse sentido nos Estados Unidos. O modelo de democracia representativa, onde o cidadão dá um mandato, um cheque em branco para o seu parlamentar decidir absolutamente tudo, talvez não seja o modelo adequado do século XXI. Qual será a mudança? Não sei, não tem uma fórmula pronta, é algo a ser construído, mas ainda assim nós temos que trabalhar no sentido de valorizar as instituições, fortalecer a Constituição, que aí certamente a sociedade sai ganhando. Deputado Marcos Rogério, como é que esse vai e vem do judiciário, essa insegurança jurídica, que foi o que a gente trouxe no começo do programa, pode interferir no resultado das eleições em outubro? Como é que o cidadão se sente na hora de votar? Nós temos, no Brasil, ao longo dos últimos anos, nós tivemos sempre o terceiro turno, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, que é na esfera judicial. A insegurança jurídica, ela é um elemento que tem reflexo direto na democracia. O deputado Rubens fez uma afirmação muito feliz. Esse não é um problema só do Brasil, né? O mundo inteiro está enfrentando uma situação como essa. E em um momento, quando você tem todas as crises conjuntamente, crise institucional, crise econômica e crise política... É a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. A crise econômica acentua as demais crises, né? No ambiente de bonança, no ambiente de sucesso econômico, a crise política, a crise institucional, ela acaba passando despercebido. Mas quando você tem o problema chegando na casa das pessoas, qualquer situação desconfortável é motivo para você ter levantes populares, movimentos populares pedindo ruptura, inclusive democrática. O que nós vivemos recentemente no Brasil é algo extremamente assustador. As pessoas, de tanto ver os acontecimentos, né, divergir de posições de um tribunal, de um juiz, de um ministro, daqui a pouco não se vê representado na política. Não se vê assegurado, não se sente seguro com as decisões judiciais. Aí eles dizem, olha, basta, eu não quero mais democracia, eu quero um novo modelo. Agora, não há modelo melhor, né? Rui Barbosa, Churchill, já falava lá atrás, né? A democracia não é perfeita, a democracia não é imune a falhas, mas é o melhor modelo. É o melhor modelo. Então, essa crise, ela tem reflexo nas escolhas democráticas. É muito perigoso. O ambiente que nós estamos trilhando agora exige de todos nós muita cautela. Eu vejo na Lava Jato, as pessoas às vezes olham para a Lava Jato e veem assim, a frustração, a decepção. Eu vejo na Lava Jato a resposta que a sociedade buscava. A Lava Jato é a evidência de que o que acontecia antes e acontecia não se tolera mais agora. Ou seja, os crimes que aconteciam antes continuaram acontecendo, mas hoje se pune. Se pune o pequeno, o médio e o grande. Empresário, político, membros do Ministério Público, ou seja, ninguém está acima da lei. Esse talvez seja o ponto positivo. As pessoas tentam olhar o ponto negativo. A política está perdida.
Mas eu vejo que as instituições, apesar das falhas, estão funcionando e garantindo respostas à sociedade. Doutor Newton Ramos, o que o judiciário, a gente tem pouquíssimo tempo talvez para uma resposta a algo tão sério, mas o que o judiciário pode fazer para melhorar a si mesmo e evitar que essa insegurança jurídica originária do judiciário atrapalhe ainda mais o cenário político, econômico e tudo isso? Primeiro, eu acho que nós precisamos fortalecer a ideia de um sistema de precedentes, um sistema de que nós tenhamos decisões coerentes, decisões estáveis, que não sejam alteradas ao sabor de circunstâncias especiais, que se mantenha para que se possa ter uma resposta mais segura para a sociedade. E precisamos, obviamente, aprimorar diversas ferramentas, diversas as situações, diversas questões, que inclusive a JUF está sempre em diálogo com o Congresso e sempre encontrou essa casa de portas abertas para discutir o próprio funcionamento da justiça, o modelo, a criação de novos tribunais, estruturas de vara, mas eu acho que há muito o que se fazer e tudo depende disso, como eu comecei minha fala dizendo, nós precisamos de um amplo debate sobre qual o papel de cada instituição e como cada uma pode contribuir com a outra para que nós possamos oferecer o melhor serviço e a melhor resposta para a sociedade. Professora, eu sei que a senhora também é cientista política, então assim, de forma muito rápida, que eu estou sem tempo, como essa insegurança jurídica, esse vai e vem dos tribunais, pode impactar as eleições de outubro? Vou ser bem breve. Acho que, de fato, a gente expõe, né, uma crise que não é uma crise só nacional, é uma crise mundial, mas eu acho que a crise, relembrando, né, o Hegel, a crise é a parteira da história. Então, acho que, de alguma forma, a gente está repensando estruturas. E acho que isso, nesse momento, pode ser muito importante. E pode ser, vamos dizer, um mote para as eleições, né? Então, eu vejo, assim, eu sou daquelas que olho sempre o copo mais cheio, pensando que aqui você pode retomar grandes questões da sociedade brasileira que talvez não se resolvam, mas podem ser aprofundadas na discussão. Que do caos vem a ordem, né? Exatamente. Né? E uma ordem que é sempre refeita, né? Ela sempre faz e refaz e refaz. Né? Mas eu acho que um dos pontos aí dessa crise, talvez, nós tenhamos a grande oportunidade agora. A qualidade da representação política, ela é reflexo das escolhas da sociedade. Isso. E agora nós temos uma grande janela de oportunidade de avaliar aqueles que cumpriram o seu papel dos que não cumpriram e repensar a representação. Senhores, isso é democracia. Eu vou fazer um agradecimento geral, porque o meu tempo está mais do que esgotado. E aproveitando que o deputado Marcos Rogério falou em relação ao momento de oportunidade que nós temos agora, eu talvez comece a ficar até chata, que eu tenho falado isso repetidamente, mas muita atenção às fake news. Fique ligado, todo esse problema que nós temos, toda essa insegurança, a coisa já não está boa. Existem problemas políticos, existem problemas econômicos, existe insegurança jurídica. E se você não procurar se informar com boas fontes de informação, se você não procurar observar se aquilo que você recebe no WhatsApp, compartilhe para quantas mil pessoas você puder compartilhar, porque em 24 horas o Brasil todo, isso é suspeitíssimo. Olha a qualidade dos textos, procure confirmar se isso realmente existe, porque se nessa situação difícil a gente ainda juntar a má informação, aí de fato o resultado de outubro tende a não ser nada bom. E do resultado de outubro estão ligados os 4 anos que se seguem. Eu quero agradecer você que participou, que nos deu o prestígio da sua audiência. Na próxima semana o Congresso vai estar em recesso, então as edições ao vivo do Expressão Nacional voltam em agosto. Eu sou Maristela Santana, eu agradeço você. Em agosto a gente está de volta. Até lá.